Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. So then it means there is a lot of fear in the society at whole. No? Whole. Yes. It means parents also live in fear day and night, 24 hours, that my child, maybe 13-year, 14-year-old child, parents are afraid to send even this child, girl or boy, to school. Because sometimes children are kidnapped when they are coming from school or going to school. Dom Sebastian Shaw está a denunciar um dos mais graves problemas que a sociedade paquistanesa enfrenta hoje em dia. Um problema que é vivido com particular angústia pelas famílias oriundas das comunidades religiosas minoritárias, como é o caso, por exemplo, dos cristãos. É o medo do rapto de crianças e de jovens. Como o arcebispo de Lahore nos explicou numa entrevista que vamos escutar no programa de hoje, os pais têm medo de mandar os filhos para a escola, têm medo até de que eles estejam a brincar na rua, pois o risco de serem molestados sexualmente, de serem raptados, de serem obrigados a mudar de religião, a converterem-se ao Islão, é muito grande. Há medo na sociedade paquistanesa. Para nos falar deste tema, para nos comentar também esta entrevista, vamos ter connosco, como é aliás já habitual, a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos apenas falar no programa de hoje do Paquistão e destas histórias terríveis que o arcebispo de Lahore nos contou. Vamos falar também da Coreia do Norte, pois o arcebispo emérito de Gwangju, que é uma das pessoas que melhor conhece a realidade da Igreja no que é considerado o país mais fechado do mundo, diz que a comunidade cristã continua a crescer, apesar de viver escondida, apesar de clandestina. Vamos também até à República Democrática do Congo, país que o Papa Francisco vai visitar agora no início de julho. Nós vamos ao encontro de um missionário comboniano português que nos vai falar deste país e também da importância desta visita. E claro, vamos também à boleia da irmã Beta Almendra continuar a espreitar o outro país que o Papa vai também visitar nesta viagem em África, o Sudão do Sul. Mas vamos falar também da Nigéria, da Terra Santa, da China, da Ucrânia e de Moçambique. Como é habitual, temos muitos temas, temos muitas notícias, reportagens, entrevistas. Por aqui vão passar pessoas extraordinárias, generosas, que vivem para os outros, que são de alguma forma construtores de um mundo melhor. É por eles que existimos. Bom, vamos começar por Moçambique. No sábado, no dia 21 de maio, Dom António Juliás tomou posse oficialmente como Bispo de Pemba. Foi um momento muito significativo para a vida da igreja local, até porque, Catarina, se assinalou também, horas depois, o centenário da evangelização missionária, precisamente em Cabo Delgado. Sim, foram de facto dias cheios de significado para a Igreja de Moçambique. Portanto, para além da tomada oficial de posse do novo Bispo de Pemba, celebrou-se também neste mesmo dia os 100 anos de evangelização de Cabo Delgado e, para além disso, ainda houve a inauguração e entrega ao Governo de 2 centros de saúde na Diocese que foram construídos graças à ajuda do Papa Francisco. Precisamente, podemos dizer que a Igreja esteve em festa em Moçambique, na Diocese de Pemba. Em declarações em exclusivo ao nosso programa, Dom Juliás pediu para que o mundo não se esqueça de Cabo Delgado, não se esqueça das suas populações vítimas do terrorismo, dos mais de 800 mil deslocados, que o mundo não se esqueça da pobreza enorme que existe nesta região. Eu alerto ao mundo para que não se esqueça de Cabo Delgado por causa de outros conflitos que existem e que também provavelmente são conflitos mais próximos. Mas Cabo Delgado continua com necessidades graves de ajuda humanitária e eu, como bispo, gostaria de contar com
esta contribuição de todos para que o sofrimento do povo de Cabo Delgado encontre seu fim e comece agora a conhecer os caminhos para o desenvolvimento. Foi Dom António Juliaça em declarações exclusivas ao nosso programa, momentos antes da cerimónia de tomada de posse como Bispo de Pemba. Declarações em que fez questão de agradecer também a ajuda da Fundação AIS para o esforço missionário da Igreja em Cabo Delgado, que está a assinalar precisamente os 100 anos de evangelização desta região situada a norte de Moçambique e que vive a maior crise da sua história com os ataques terroristas que tiveram início em 2017 e que já causaram mais de 3.000 mortos e também mais de 800.000 deslocados. As palavras do Bispo, o obrigado de Dom Juliace à Fundação AIS e a Centenário vão ser temas em destaque aqui na próxima semana. Para já, vamos até à Nigéria, retomando aliás uma notícia que já aflorámos aqui na semana passada, o assassinato cruel de uma jovem cristã em Sokoto. A Fundação AIS já deplorou este crime, mas antes de falarmos disso, importa recuperar a história. Exatamente o que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, tal como dissemos aqui no nosso programa na semana passada, esta é sem dúvida uma história perturbadora. Portanto, o que aconteceu foi de facto uma jovem estudante cristã que foi apedrejada e queimada até à morte por colegas muçulmanos. Portanto, este assassinato brutal desta jovem, Débora Yakubu, ocorreu no passado dia 12 de maio, num colégio em Sokoto, na Nigéria, alegadamente por esta jovem rapariga ter enviado mensagens com caráter blasfémio por WhatsApp durante o Ramadão. Entretanto, as autoridades exigiram o encerramento da escola, mas isso não evitou um certo alastramento da violência. Pois não, e logo após este ataque, este acontecimento brutal, portanto, no sábado, dia 14 de maio, as autoridades de Sokoto viram-se obrigadas a decretar o recolher obrigatório durante 24 horas, pois já se tinham registado antes atos de vandalismo em algumas igrejas, nomeadamente na Catedral da Sagrada Família, em Bellaway, e também todas as missas estiveram suspensas durante este período de recolher obrigatório. A morte de forma bárbara desta jovem estudante levou a que a comunidade cristã tivesse protestado, embora de forma pacífica, e levou também a Fundação AIS a condenar este crime e o acirrar da violência entre comunidades religiosas neste país. Estamos a falar da Nigéria. Sim, logo após este crime, logo que se soube o que tinha acontecido a esta jovem cristã, então o presidente internacional da Fundação AIS, Thomas Angeldern, lembrou que quase todas as semanas há notícias de raptos e de dezenas de mortos na Nigéria, mas alertou para o facto de se estar a atingir um nível de extremismo e de violência completamente inaceitável e que é completamente aterrador neste país africano, na Nigéria, e que, além destes crimes de morte violenta das pessoas, há também uma onda assustadora de raptos e de muita violência que atinge fortemente a comunidade cristã. De facto, a sociedade nigeriana vive ameaçada. O que aconteceu com esta jovem rapariga cristã é um sinal de um certo descontrolo, de um extremismo que parece querer ameaçar tudo e todos. É preciso não esquecer que a Nigéria está também ameaçada, especialmente no norte do país, pelos terroristas do Boko Haram, que querem transformar a região num califado. O bispo de Bomadi, Dom Yacinthe Egbebo, esteve muito recentemente na sede da Fundação AIS, na Alemanha, e fez questão de gravar uma mensagem que é também um alerta para o risco por que passam precisamente os cristãos na Nigéria. E é também um agradecimento à ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar à Igreja do seu país. I wish to say something about the Nigerian situation. The Boko Haram upsurge has really impacted negatively on the economy and of the people, and of course the added dimension of the herdsmen that are kidnapping and even destroying villages and settlements up in the north,
and it has come down to the middle belt is a very disturbing factor. And of course, we have the added dimension of kidnapping that is spread across the whole country now. Probably they are doing so because of lack of employment for the youth. So this has become a way of employment for them. So it is difficult to travel through Nigeria by road. The international community has not even come to help us in spite of all the turbulence in the Niger Delta. Maybe because they are benefiting from the oil wealth too. This is why I take the opportunity to thank ACN for coming to our help by making our lives a little bit more meaningful by supporting us with projects over there, at least to make the people know that despite all this inhuman treatment, God still cares. So the church in need has really been a source of support for our work. And so thanks to all the donors and the workers here who have facilitated this dream of hope for our people. God bless you. A Igreja está a crescer escondida, apesar da perseguição do regime. Provavelmente pensarão que estou a falar da China e da Igreja clandestina, fiel ao Papa, alvo de grande perseguição por parte das autoridades de Pequim. Mas não estou a falar da China, mas sim da Coreia do Norte, o mais fechado país do mundo e de onde se sabe sempre muito pouco sobre como será a vida dos cristãos debaixo deste regime que é particularmente opressivo. Falo disto, pois o arcebispo emérito de Gwangju, talvez uma das pessoas que melhor conhece a Coreia do Norte, veio agora dizer, Catarina, que a comunidade cristã está de facto a crescer neste país. É verdade, Paulo. O Monsenhor Yong Kon-hee, de 97 anos de idade, que é arcebispo emérito de Gwangju, acredita que a Igreja Católica continua a crescer na Coreia do Norte. E isto apesar da brutal perseguição do regime comunista contra as comunidades cristãs. A afirmação deste prelado é muito significativa, pois ele será talvez, como o Paulo referiu, das pessoas que melhor conhece a realidade que se vive neste país, que, como sabemos, é o mais fechado do mundo. A referência à existência de uma comunidade católica em crescimento na Coreia do Norte surge num livro agora publicado com entrevistas do arcebispo a um escritor da Coreia do Sul. No livro, a história da Igreja na Coreia do Norte, neste livro, aliás, ele recorda que a vida da comunidade católica era até muito significativa antes da divisão da Península Coreana. Aliás, o próprio arcebispo nasceu numa aldeia que pertence hoje à Coreia do Norte. Sim, uma aldeia que pertence hoje à Coreia do Norte, pois o país foi dividido após a guerra de 1950 e 1953. Aliás, uma das primeiras consequências da divisão do país foi, de facto, a expulsão dos elementos da igreja que se encontravam no norte da península. Portanto, o arcebispo, então um jovem seminarista, recorda isso no livro. Ele estava no seminário beneditino de Tokyon, perto da cidade de Wonsan, quando a região foi então tomada pelo regime comunista. Forçado a fugir, ele chegou a Seul, que é a capital da Coreia do Sul, em janeiro de 1950. E agora, com a publicação do livro, o arcebispo volta a alertar o mundo para a existência de uma igreja católica clandestina neste país, e isto, claro, apesar da brutal repressão que as autoridades desde sempre exerceram sobre a comunidade cristã. No mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS, refere-se que a prática do cristianismo é tratada neste país, Catarina, como um crime político. Sim, é verdade. A tal ponto vai essa obsessão que a propaganda norte-coreana já chegou a comparar os missionários a vampiros e que, segundo a organização Open Doors, em 2020 existiram na Coreia do Norte entre 50 a 70 mil pessoas presas por serem cristãs. As palavras do arcebispo,
que relançam o tema da existência de uma comunidade cristã na Coreia do Norte, trazem consigo uma preocupação adicional face às notícias de que o país está a viver também, Catarina, um grave surto de Covid-19. Sim, segundo estes dados revelados na semana passada pelas Nações Unidas, este surto pode vir a ter um impacto arrasador no país, temendo-se as consequências também ao nível dos direitos humanos, nomeadamente junto da população prisional. Em 2017, o padre Philippe Blot, um missionário francês que conhece também bem a realidade deste país, governado pela dinastia Kim, contou à Fundação AIS pormenores sobre o dia-a-dia de milhões de pessoas na Coreia do Norte. Vale a pena recuperar agora este testemunho, pois ele ajuda também a elucidar precisamente sobre o drama que se estará a viver neste país por causa da pandemia do coronavírus. Depuis plus de 70 ans, como é sabido, desde há 60 anos, o país da Manhã Calma está dividido em dois no seguimento de uma guerra fratricida particularmente violenta. Inicialmente, desloquei-me à Coreia do Norte e, apesar da vigilância constante da polícia, pude verificar a veracidade de algumas reportagens e numerosos testemunhos de refugiados norte-coreanos. d'une ONG, j'ai pu me rendre en Corée du Nord et malgré la surveillance constante des policiers, j'ai pu vérifier la véracité de certains reportages et de nombreux témoignages recueillis auprès des réfugiés nord-coréens. Em primeiro lugar, a situação é dramática nos hospitais. Não há antibióticos, pensos, nem mesmo sabão. Dou-vos um exemplo. Para a administração de soro, utilizam garrafas de cerveja cheias de água fervida com açúcar. Tive a oportunidade de visitar algumas escolas que ilustram a subalimentação crónica de toda a população, com exceção dos dirigentes do regime, é claro. Uma criança norte-coreana com 7 anos mede em média menos 20 centímetros e pesa menos 10 quilos que uma criança na Coreia do Sul. Os refugiados são unânimes em dizer que, na Coreia do Norte, é preciso subornar algum membro do partido ou militar para conseguir produtos de primeira necessidade. A corrupção é, assim, moeda corrente. Agora vamos até à República Democrática do Congo, ao encontro do missionário português que nos vai acompanhar por aqui a propósito da visita do Papa em julho, no início de julho, a este país africano. É o Papa Marcelo Oliveira, um comboniano natural de Mortágua, na diocese de Coimbra. Antes do próprio Padre Marcelo se apresentar, vamos falar, Catarina, um pouco deste país. A visita do Papa Francisco vai ser um momento histórico, mas também, podemos dizer, uma oportunidade para o mundo conhecer melhor os dramas que se vivem na República Democrática do Congo. Sem dúvida, Paulo. E o padre Marcelo, que na excelente entrevista que nos concedeu, que fala exatamente disso. Portanto, o Papa, no fundo, com esta sua visita, vai dar visibilidade a muitos dos problemas que o país enfrenta desde há vários anos, a começar pela insegurança, mas também pela pobreza em que vive grande parte da população. E o Papa vai encontrar-se, por exemplo, não só com as vítimas da violência dos grupos armados, mas também com os que sofreram há um ano com a erupção do vulcano Nyiragongo. A visita do Papa à República Democrática do Congo está marcada para os dias 2 a 5 de julho e durante esses dias a atuação dos grupos armados que espalham a morte e a destruição deste país vai estar claramente no centro da atenção de todos. Mas por que razão há tanta violência neste país africano, Catarina? Bom, como o padre Marcelo nos explica tão bem na sua entrevista que nos deu ao nosso programa, tudo se deve, em grande parte, à riqueza que se encontra debaixo da terra. Portanto, é a ganância pelo ouro, é a ganância pelos diamantes, pelo cobalto e agora também o coltan, tão necessário, por exemplo, para a produção de telemóveis, que explica esta ocupação das terras por grupos armados que procuram até expulsar as populações locais. A República Democrática do Congo é de facto um país muito rico, onde vive um povo muito pobre. Esta contradição é dramática e o Papa Francisco tem chamado a atenção do mundo, de facto, para os dramas que se vivem nesta região de África. Bom, ao longo das próximas semanas nós vamos conhecer este país numa viagem em que seremos guiados
pelo padre Marcelo Oliveira. Para já, o padre Marcelo vai falar um pouco de si e vai recordar que a sua vocação começou aos 12 anos de idade, quando a aldeia onde vivia foi visitada por um missionário. Bom dia, o meu nome é Marcelo Oliveira, sou missionário comboniano, atualmente na República Democrática do Congo. Sou natural de Mortágua, na diocese de Coimbra, no distrito de Viseu. Cresci na aldeia e aí encontrei os missionários combonianos e a partir desse momento comecei uma aventura. A minha vocação começou quando tinha 12 anos e os missionários combonianos passaram pela minha aldeia. Contaram as suas aventuras e, por mera ocasião, o missionário que passou falava-nos da realidade do Congo. Fiquei encantado e com o desejo de poder também eu fazer e poder partir como aquele missionário me contou as suas belas aventuras. E eis que, por mero acaso, os superiores me destinaram também à República Democrática do Congo. Comecei o seminário menor, à idade de 15 anos, depois fiz a filosofia na Universidade Católica no Porto, fiz o meu noviciado em Santarém e fiz a primeira profissão religiosa no ano de 2001. Em 2001, os superiores enviaram-me para Kinshasa, lugar onde me encontro atualmente, para fazer os meus estudos teológicos. Passei nesta cidade 4 anos e nesta cidade fui ordenado diácono. Voltei a Portugal em 2005 para a minha ordenação e depois da ordenação fiquei em Portugal durante 6 anos e meio para acompanhar a pastoral da juventude, dos adolescentes e a animação missionária em diferentes paróquias. E nas escolas, sobretudo, onde fiz muitas visitas acompanhando os professores de religião e moral. Em 2012, voltei de novo à República Democrática do Congo, não para trabalhar em Kinshasa, mas para trabalhar no interior. E fui destinado à comunidade de Santa Ana, em Isiro, na província oriental. Aí passei 5 anos, trabalhando numa paróquia que tem 120 quilómetros de comprimento, com cerca de 50 capelas. E aí em trabalho de pastoral direta. As visitas às comunidades sempre com a mota, algumas delas mesmo a pé, para poder acompanhar pequenas comunidades que, pela falta de padres, continuam elas mesmas a fazer o serviço de catequese, de liturgia. Tudo isso é feito pelos próprios cristãos, aquilo que nós chamamos aqui catequistas, que têm a responsabilidade de acompanhar as comunidades cristãs. Depois desse período voltei a Kinshasa, em 2017, onde atualmente me encontro. Agora vamos até ao Sudão do Sul, país que o Papa vai visitar logo depois da República Democrática do Congo. No fundo vai ser uma grande viagem à África, com 2 países, digamos, na sua agenda. No Sudão do Sul ele vai estar entre os dias 5 a 7 de julho, claro. E no Sudão do Sul ele vai estar também a irmã Beta Almendra, uma missionária portuguesa, também comboniana, de 52 anos, natural de Ericeira, no Patriarcado de Lisboa, e que está a viver em Uau desde o início de 2021. Na semana passada, recordam-se, a irmã falou-nos deste país, o mais novo país do mundo, mas que praticamente sempre viveu em guerra. Até que em 2019 foi assinado um acordo de paz. Bom, só que, e como a irmã Beta nos vai dizer já de seguida, está tudo ainda muito inseguro. E a guerra é de facto algo que continua a ensombrar os dias neste país, o Sudão do Sul. Este acordo de paz que está assinado está muito sensível porque muitas coisas ainda não foram feitas. Muitas coisas ainda não foram, puseram no papel, mas na prática nada aconteceu. E as pessoas vão ficando cansadas. Os partidos, de um lado e do outro, vão ficando cansados com estes líderes. E por isso o Papa Francisco, pela intercessão também das igrejas,
das igrejas, da União das Igrejas aqui no Sudão do Sul, um trabalho lindo de ecumenismo pela paz, juntaram-se e conseguiram realmente levar estes líderes, os maiores líderes, a Roma, a uma visita ao Papa, em que ele teve aquele gesto tão humilde, tão lindo, que foi de beijar os pés a estes líderes, pedir a paz, pedir a paz. Este foi um gesto que estes próprios líderes no Sudão do Sul, eu já ouvi alguns comentários que dizem que este gesto mudou a vida destes líderes. E que realmente, se é verdade ou não é verdade, mas que há 15 dias, praticamente, houve aqui uma grande tensão devido a este acordo de paz não estar assinado, não estar a ser cumprido, quase que se voltou à guerra. E um desses nossos líderes também da igreja foi falar com o presidente, foi falar com o vice-presidente, mais do que um, e a coisa que ele disse é: vocês não se lembram do gesto que o Papa vos fez? E vocês disseram publicamente que isto mudou a vossa vida, que não mais haveria guerra no Sudão do Sul. E foi esta memória, foi este gesto novamente que fez com que estes líderes, há 15 dias, chegassem a mais um acordo, a mais uma tentativa de diálogo, a mais um passo para a paz concreta, algo mais concreto. E esse algo mais concreto tem a ver com o exército. O exército tem que ser unido e não está unido. Mas realmente foi este gesto do Papa que fez com que realmente se lembrassem que eles não querem mais a guerra. De África vamos até à China, vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região tão especial onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre muito especial sobre a vida da Igreja. 10 sacerdotes e religiosas foram homenageados no passado dia 8 de maio pelos muitos anos que já levam de serviço e dedicação à Igreja Católica aqui no território. No âmbito do 59º Dia Mundial da Oração pelas Vocações, foi celebrada a missa pelo Bispo Dom Stephen Lee na Igreja de São Lázaro. A homilia foi partilhada pelos padres João Lau e Fausto Gomes, 2 dos 10 homenageados, entre os quais também se encontrava o Bispo Emérito de Macau, Dom José Lai, o segundo prelado chinês da história da Igreja Católica em Macau. No final, Dom Stephen Lee entregou a todos um certificado com prova do reconhecimento da Diocese. Segundo uma nota da Chancelaria, também no contexto da Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, as coletas das missas das paróquias desse dia foram entregues no Paço Episcopal, que as enviará para Roma para apoiar o Papa nos seus vários apostolados pontifícios, o chamado Óbolo de São Pedro. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos ao encontro do Bispo de Lahore, no Paquistão, que esteve em Portugal e falou para o nosso programa, denunciando os casos terríveis de rapto e de violência contra rapazes e raparigas cristãos e de outras minorias religiosas. Mas vamos conhecer também um seminarista do Brasil, em Manaus, e vamos ao encontro de uma simpática e rara religiosa na longínqua Islândia. Muitos temas para depois de um breve intervalo. Até já! Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulemi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
commandments. I can sing. Depend on our decisions, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, my ultimate end, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro.
Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aide, comigo está
a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui em Portugal. E vamos retomar as palavras de Dom Sebastian Shaw que escutámos logo no início do nosso programa, referindo-se ao medo que existe na sociedade paquistanesa, especialmente nas famílias mais pobres. Medo por causa dos raptos frequentes de jovens e de crianças oriundas das comunidades religiosas minoritárias. De passagem por Portugal, o arcebispo de Lahore denunciou esta realidade e disse que, mais do que um problema religioso, trata-se mesmo, Catarina, de uma questão de direitos humanos. Exatamente, Paulo. Portanto, o arcebispo de Lahore não só denunciou, como apelou a todos para que o mundo não ignore esta situação, esta realidade que afeta tantos paquistaneses, tantas famílias paquistanesas e também muitas famílias cristãs, obviamente. Dom Sebastian Shaw participou numa jornada de oração e de partilha promovida pela Fundação AIS no Santuário do Cristo Rei em Almada, na Diocese de Setúbal. Explicou que, ao contrário do que se poderá pensar, a questão dos raptos não envolve apenas as raparigas. Exato. O arcebispo de Lahore referiu que, por vezes, os rapazes também são raptados e, por vezes, são mortos. E pediu para imaginarmos a dor, portanto, o drama daqueles pais que preparam de manhã os seus filhos para irem para a escola, portanto, colocam nas suas mochilas o que eles necessitam e depois mandam-os para a escola e muitas vezes já não regressam porque são raptados. Vamos escutar já as palavras de Dom Sebastian Shaw, mas antes quero lembrar ainda que esta questão do rapto de menores, de que estamos a falar, é tema central de um grande trabalho de investigação produzido pela Fundação AIS em diversos países e que deu origem, aliás, a um relatório Ouçam os Gritos Delas. Sim, e é sempre bom, Paulo, nós relembrarmos este relatório, portanto, este trabalho em que se denuncia de facto esta situação trágica que não acontece, infelizmente, apenas no Paquistão. Portanto, o rapto de menores, os casamentos forçados, a conversão também forçada ao Islão é algo, infelizmente, que é comum em países como Moçambique, a Nigéria, o Egito, o Iraque e a Síria, por exemplo. Dom Sebastian Shaw deu uma entrevista então ao nosso programa em que falou e muito deste medo que há na sociedade, nas comunidades religiosas minoritárias no Paquistão. Medo de violência, medo de raptos, medo de que as crianças e os jovens possam ser violentados. Medo. São milhões de pessoas que vivem num sentimento permanente de grande insegurança. É um testemunho importante para o qual chamo já a sua atenção. I think Pakistan being a Islamic Republic of Pakistan, so I think being a republic, so all citizens should be free, and especially Pakistan should pay more attention towards the minors, whether they are Christian or they are Hindus or they are Muslim, because any society where children, minors are not protected. Now I am not talking only about minority children or minority girls, but anybody minor. So society has an obligation, state has obligation, everybody has obligation to give protection and to respect that children because they are minor. For example, if the children are playing in the garden, or for example, the girl or even boys, sometimes boys are also kidnapped, they are also misused, abused, sexually abused, then they are killed. They are killed. So it is very, very big disaster in the society. If the children in any society, I'm not talking about Pakistan, if the children are not free, so then it means there is a lot of fear in the society at whole. No? Whole. Yes. It means parents also live in fear, day and night, 24 hours, that my child, maybe 13-year, 14-year-old child, parents are afraid to send even this child, girl or boy, to school. Because sometimes children are kidnapped when they are coming from school or going to school. So I think it's a big question mark for us, towards us also, that we Pakistani, we should, and it is our obligation, to create more awareness, especially I think religious leaders, whether religious leaders are Christian or Muslim or Hindu or Sikh,
we should come forward and support the government so that we make a society where children, minor, whatever religion they belong to, are protected, and they should be proud to be Pakistani children. Pakistani children. A Fundação AES lançou uma campanha de apoio aos seminaristas. O objetivo é auxiliar os jovens que querem seguir a sua vocação, que querem dedicar as suas vidas aos outros através do sacerdócio. A ideia da campanha é a da adoção de um seminarista na oração, mas também tem como objetivo, claro, Catarina, o apoio material para que estes jovens consigam mesmo cumprir com os sonhos das suas vidas. Sem dúvida, Paulo, mas de facto o mais importante é a oração. No entanto, e claro, é preciso também que todos estes jovens tenham as condições mínimas para que possam estudar, para que possam levar por diante o seu sonho, porque, como sabemos, eles são sem dúvida o futuro da Igreja. Daqui a pouco vamos conhecer um jovem seminarista, um jovem brasileiro de Manaus, que é, Catarina, uma região muito necessitada. É verdade, a realidade desta região da Amazónia é muito difícil e é notável o esforço da Igreja que faz para estar presente, para chegar junto daqueles que estão mais longe, que vivem nas margens dos rios. Mas a Igreja faz-se presente e está lá, e a Fundação AES também está presente através destes padres, destes irmãos, destas catequistas que estão nesta zona. Portanto, uma das formas mais visíveis do nosso apoio, do apoio da Fundação AES à Igreja da Amazónia, é, por exemplo, através de barcos que entregamos às dioceses e que permitem assim que estes padres, que estas religiosas, que estes catequistas possam chegar junto a estas comunidades que vivem junto às margens dos rios. E é nesse mundo ribeirinho que vamos então conhecer um jovem seminarista. Ele é de Manaus, chama-se Rolisson Afonso e tem uma alegria que transparece não só no seu olhar, mas também nas suas palavras. Somos chamados de ribeirinhos. O ribeirinho, ele tem essa conexão com o rio Amazonas, com a natureza. Eu tenho refletido que, assim como Jesus passava à beira do mar da Galileia, convidando os seus discípulos, e sinto que a partir do rio também Jesus me chama. Era criança, eu queria ser padre, né? Pela roupa, né? Porque eu via ali bonito o padre celebrando a missa, né? Me apaixonava por isso, né? Aí os meus amigos de escola começavam a brincar comigo, né? Ah, padre, vai ser padre, não vai casar. E aquelas brincadeiras, né, me afetaram um pouco, porque eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho, né, de me tornar padre. Me afastei um pouco da questão da fé, né? Então, né, foi essa fase da minha adolescência, né? Teve presente ali drogas, bebidas, namorar, e ficava com algumas garotas. Mas o chamado sempre esteve presente ali na minha vida. Maria estava ali do meu lado, Jesus, né, estava ali do meu lado, né, procurando, né, me chamando. Mas tomar a decisão de escutar a Jesus não foi fácil. Deixei coisas para trás, tive que deixar trabalho, família, tudo por uma grande missão, tudo por um amor. Sou seminarista da Arquidiocese de Manaus, uma grande cidade, né, da região amazônica situada no Brasil. Se, com a graça de Deus, me tornar padre, posso falar pelo amor a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo, né, que nos chama, né? É Jesus Cristo que quer nos ensinar esse amor. Eu quero levar a esperança, a Eucaristia, ao povo que não tem tanta a presença assim do sacerdote. Algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita há apenas um ano de um padre. Nós, como seminaristas, colaboramos no trabalho de evangelização, com a celebração da palavra, com visitas às famílias e nos trabalhos pastorais em geral.
Gostaria de agradecer a todos os benfeitores da ACN por nos ajudarem e queria pedir também que continuem nos ajudando para que cada vez mais tenhamos padres para a nossa Amazônia, para o mundo todo, para que possamos levar a Eucaristia, o trabalho pastoral aos lugares mais distantes. Quase a fechar o nosso tempo, vamos ainda até à Islândia. Esta é uma viagem inesperada até terras longínquas, onde também é possível encontrar a presença da Igreja Missionária. A irmã Celestina é, Catarina, um exemplo da disponibilidade total de servir os outros, seja onde for, seja, até podemos dizê-lo, em que condições for. Bom, Paulo, esta é de facto mais uma história fantástica de quem vive nesta alegria da entrega aos outros. Portanto, são 4 irmãs na Islândia, a paróquia que servem tem mais de 500 km, mas como nos diz esta irmã, se tivesse de ir para Marte, ela também iria sem qualquer problema. Portanto, a história desta irmã, Celestina Gavrik, enche-nos também de orgulho por ser a prova de que, mesmo nos lugares mais distantes, como o Paulo nos disse, mesmo nos lugares mais improváveis, há sempre alguém disposto a ser esta expressão de amor de Deus, a ser a expressão da ternura de Deus para connosco, para com aqueles que são essencialmente os mais necessitados. Portanto, e a Fundação AIS faz parte desta história. Muito bem, vamos então conhecer essa irmã que trabalha numa paróquia imensa na longínqua Islândia. I was called to come to Iceland. It was a big surprise, really. When we make vows, we belong to all our congregation is living and doing. Therefore, if they make a convent up on the Mart, you must go there and live there and work there. We are Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus. Our founder is the Blessed Maria Teresa of St. Joseph, a convert from the Lutheran Church. We are 4 sisters in Iceland. I am here 20 years. We have more than 500 kilometers on a space of the parish. And then we have just one family here, one family there. If I don't meet people in the church, but when they have a 7-year-old child, then I knock to them. You have child in that age, you are Catholic, you are listed Catholic, therefore the child has the right to know better their faith. We have a catechesis for child. Do you want it? I saw so many people, Catholics, that miss their contact with their church because of the lack of the personal contacts. We must go to people. Last year we got car with support and also Kircheinot. Thank you, ACN, for supporting the church in the Iceland. Thank you, God bless you. Without you, we wouldn't be able to go on. Mesmo a fechar o programa, importa lembrar uma vez mais aos nossos telespectadores que a Fundação AIS vai retomar o retiro que realizava todos os anos e que a pandemia do coronavírus obrigou a suspender. O retiro, dirigido para os benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que sofre, vai ser em julho, vai começar a 8 de julho. E lembrar ainda que uma das maneiras de ajudar a missão da AIS a apoiar as comunidades cristãs no mundo, por exemplo, aqui na Islândia, de que falámos mesmo agora, ou no Brasil, onde encontramos um jovem seminarista, é através da declaração de IRS. É uma forma fácil, gratuita e eficaz de ajudar a Igreja que sofre, de ajudar, Catarina, os cristãos perseguidos.
Sim, Paulo, de facto é importante relembrar uma vez mais aqui no nosso programa que esta é de facto uma forma muito simples, muito prática de ajudar sem que isso nos custe sequer um cêntimo. Portanto, ao preenchermos a nossa declaração de IRS, basta colocar uma cruz na nossa declaração e oferecermos, doarmos 0,5% do nosso imposto. Por exemplo, com esse apoio poderemos ajudar estes cristãos, estes exemplos que vimos aqui hoje no nosso programa, e sem que isso nos custe um cêntimo sequer. Portanto, nós não podemos falhar neste compromisso de estar junto da Igreja que sofre no mundo. É isso mesmo, fazendo uma cruz na declaração do IRS está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E assim, com esta informação útil a fechar o programa desta semana, resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.